Desenvolver a lógica é tornar esse passo a passo, tornar essa estrutura do pensamento consciente. Então, toda vez que você quiser utilizar essa lógica para estruturar um pensamento, você torna esses princípios, essas regras conscientes e desenvolve a sua atividade utilizando essas regras, tá? É importante lembrar, então, que a lógica não é específica para a programação. Ela pode e deve ser utilizada para corrigir qualquer pensamento e para melhorar qualquer atividade. O pensamento só é possível quando antes dele existe um conceito. Você precisa adquirir um conceito sobre as coisas para que o seu pensamento, utilizando os princípios da lógica, é, é, possa ser correto, né? Para que esse pensamento possa ser correto. Você não consegue pensar em nada que você não tenha adquirido o conceito daquilo antes. Um conceito é uma abstração de alguma coisa. É um modelo para ser usado no momento de pensar sobre essa coisa. Você aprende uma coisa, você abstrai e aí você tem um conceito sobre aquilo, e toda vez que você for pensar naquilo, você pensa com esse modelo que foi criado. Ensinar lógica pode ser difícil ou impossível, porque a lógica já existe em cada um. Portanto, o melhor caminho é treinar e desenvolver a lógica, utilizando suas regras e princípios aplicados a cada atividade. No nosso caso aqui, aplicado à programação. Além da lógica, é preciso desenvolver a capacidade de abstrair. Então, você deve aprender a reter as principais informações sobre algo ou o que se aprende, ou que se pensa também. A partir disso, criar um molde que será facilmente memorizado. Olha o que eu falei aqui, isso é muito importante. Tudo que você aprende, tudo que você vê, tudo que você conhece de novo, é importante você ter a capacidade de abstrair as informações que são importantes daquilo. Para quê? Para que você tenha elementos para criar esse molde, esse modelo daquilo, que vai ser o seu ponto de referência depois. É assim que se aprende, na verdade, né? Se eu te apresento o que é uma carta, você vai tirar dela informações como, por exemplo, olha, uma carta é um envelope de papel que tem um conteúdo ou que dentro dele está outro papel escrito coisas que devem ser informações importantes para quem é o destinatário. Outra coisa que uma carta sempre tem: quem enviou e quem recebe. Isso seria, por exemplo, algumas informações que poderiam se tornar o meu modelo do que é uma carta. Poderia se tornar o meu conceito do que é uma carta. O aprendizado, ele exige que a gente tenha essa capacidade de abstrair as informações necessárias para se formar um conceito das coisas. Isso porque futuramente você vai acabar utilizando esse conceito para outras coisas também, para ligar uma coisa com a outra, para relacionar uma coisa com a outra. E como em lógica de programação, e como em programação e informática, né? Tudo é abstrato. O que você tem de real em informática são as placas, os circuitos, é, a parte de hardware que é o que você pega. Todo o resto é abstrato. A lógica de programação, a programação, o programa, as linguagens, tudo isso é abstrato. Então, é muito importante a capacidade de abstrair, desenvolver a lógica e a capacidade de abstrair. Aqui a gente falou da lógica pura e simples. Nós vamos então depois, em outro módulo,
aplicar tudo isso que a gente falou para a lógica de programação. Esse é o curso básico de lógica de programação. Eu sou Vanessa Balbo, construindo o aprender.